agora que nós já falamos sobre a definição das funções logarítmicas, do trabalho com logaritmos e as suas propriedades, nós podemos nos voltar para a caracterização dessas funções. Então, como sempre, nós vamos fazer essa caracterização pensando nos parâmetros que definem a função. Então, nós podemos, inicialmente, trabalhar com essa função numa forma mais simples, em que você encontra apenas o parâmetro a. Evidentemente, nós podemos considerar uma função bem mais geral, que constam parâmetros a, b, c e d. Lembrando sempre que muitas das análises relacionadas a esses parâmetros já foram feitas quando nós estudamos teoria geral das funções. Então, rigorosamente falando, a função logarítmica teria apenas um parâmetro e poderia ser plenamente caracterizada a partir deles. Nós vamos fazer a caracterização a partir dessa situação, porque ela, na verdade, nos permite também voltar a essas questões sobre o papel de parâmetros que multiplicam a função, de parâmetros que deslocam a posição x, etc, etc. Ok? Então vamos para isso usar novamente uma aplicação do GeoGebra que permite fazer a variação desses parâmetros de maneira bastante imediata, simples e de fácil visualização. A nossa função é d, que é 4,5 nesse momento, logaritmo na base a, que é 8,6, da função b, que é 1,05x menos c. Então vamos ver o que o parâmetro c faz com a função. Eu vou pedir para isso ser feito a partir de uma pequena animação, porque fica mais fácil de ver dessa forma. Então vejam só, à medida em que o c diminui, ela é arrastada para a direita, e à medida em que o c aumenta, ela é arrastada para a esquerda, sem que nenhuma outra característica se altere. Isso é exatamente aquilo que nós estudamos. Vejam aqui, ó, o c alterando, tá? E o movimento da função. Assim que ela chegar ali, a menos 5, ela vai voltar para cá e vocês vão poder ver aqui o valor do c se alterando consecutivamente. Ok. Então, essa foi a interpretação do c, que era uma interpretação que já era conhecida das nossas análises de teoria geral das funções. O parâmetro, eu vou pular o parâmetro b nesse momento e vou passar para o parâmetro d. Porque o que o parâmetro d faz? Ele é o parâmetro que está multiplicando a função. Então, ele vai fazer simplesmente um alongamento da função, vejam, ou, evidentemente, uma contração dela na direção vertical. Vejam que, evidentemente, quando ele muda de sinal, a função é refletida em torno do eixo das abscissas. Vejam que esse ponto é fixo porque ele é o zero, né? Então, qualquer que seja o d vezes uma coisa que é zero, continua sendo zero, então a função não se altera, tá bom? Então, o d faz esse papel que já era conhecido. O b, vamos pegar o b aqui agora. O que o b vai fazer? O b vai fazer agora uma compressão ou uma distensão da função nessa direção do eixo x. Vamos ver como isso acontece? Ó, à medida em que ele aumenta, que ele diminui, ela vai distendendo. Tem que tomar um pouco de cuidado agora, porque quando o b muda de sinal, o domínio da função se altera. Então, isso é uma coisa bem diferente no caso da função logarítmica. Vamos ver o que acontece. Ó. Se o b está próximo de zero, o que vai acontecer? Se o b for zero, isso aqui é só uma função constante, né? Então, se o b vai se aproximando de zero, a função vai se transformando em uma constante e ela não aparece aqui porque ela está aqui assim embaixo, ó, não está dando para ver. Mas se o b agora se torna negativo, ela passa para o outro lado. Por que ela passa para o outro lado? Porque agora você tem aqui um termo que precisa ser positivo. Então, para isso ser positivo, o x tem que necessariamente ser negativo. Para que, e negativo maior que um determinado valor, para que a função possa ser
essa parte aqui ser positiva e, portanto, o logaritmo existir. Então, o x passa a variar de algum valor, que torna isso aqui maior que zero, até menos infinito. Se o b, passa para um valor positivo, então você agora tem valores positivos na sua definição da função. Perfeito? Finalmente, o nosso a. O que o a diz? O a vai dizer se a função ela é crescente ou decrescente. Então vejam só, o a está aqui aumentando, ela está contraindo ou estendendo. Veja o que vai acontecer quando a se tornar menor que 1. Então o a tem que ser entre 0 e infinito, mas ele tem duas regiões importantes de variação. O a maior do que 1, que dá esse tipo de gráfico, que é crescente, mas o a também pode estar entre 0 e 1. Veja, ele está se aproximando aqui. Quando ele estiver se aproximando, eu vou parar. Pronto, vejam que houve a inversão. Quando o a se torna de maior que 1 para menor que 1, a função que era crescente, porque quando o x aumenta ela cresce, ela se torna uma função decrescente. Ou seja, quando o x aumenta, ela decresce. Tá certo? Então essa é uma caracterização da função a respeito dos seus diversos parâmetros. Quanto ao seu caráter crescente, quanto ao seu caráter decrescente, também há uma possibilidade de fazer uma análise quanto à positividade dela. É simplesmente fazer a inequação, isso nós vamos falar em outro momento, de que o logaritmo é maior do que zero. Então, para o logaritmo ser maior do que zero, vai depender do a, que está aqui, evidentemente, desses parâmetros todos. Isso vai gerar uma inequação que vai precisar ser resolvida. Então, na próxima aula eu vou tratar dessa situação com um pouco mais de detalhe, que ela é mais complicada. Mas então essa é a caracterização da função em termos dos seus parâmetros. E eu espero que todos tenham tido uma boa noção de como essas coisas funcionam e agradeço pelo interesse na aula.